Olá, jovem mancebo. Essa é a resolução da lista de movimento circular. Primeira questão. Um corpo efetua 600 voltas numa circunferência em 2 minutos. Determine a frequência e o período do movimento no Sistema Internacional de Unidades. Então, efetuadas 600 voltas em 2 minutos, a gente determina que frequência é o número de voltas executadas em um segundo dentro do Sistema Internacional de Unidades. Portanto, se ele faz 600 voltas em 2 minutos, em 1 minuto ele faz 300 voltas, 1 minuto são 60 segundos, portanto ele faz 300 voltas em 60 segundos. Quantas voltas ele faz em 1 segundo vai determinar a frequência dele. Então ele vai fazer 5 voltas em 1 segundo, e no Sistema Internacional de Unidades, 5 voltas em 1 segundo, a frequência se chama 5 Hz. Já o período é o inverso da frequência. A frequência que a gente calculou foi de 5 Hz. Só para lembrar, o período é o tempo em segundos gastos para realizar um ciclo completo. Então, 1 sobre 5 dá 0,2 segundos. Nada mais a acrescentar. Fim da questão. 2. Um trenzinho de brinquedo descreve um movimento circular uniforme sobre trilhos em forma de uma circunferência de 1,2 metros de raio. Ele leva 1 minuto e meio para dar uma volta completa nos trilhos. Qual é o período do movimento do trenzinho em segundos? Bom, período é o tempo que é gasto em segundos no Sistema Internacional para se realizar um ciclo completo. Como ele leva 1 minuto e 30 segundos, basta a gente transformar minuto em segundo e somar os segundos, e aí você vai ver que são 90 segundos o período para o movimento desse trenzinho. Qual é a distância percorrida pelo trenzinho em uma volta, considerando π igual a 3? Bom, se o raio é 1,2 na circunferência, e o perímetro da circunferência é dado por 2π vezes o raio, basta você substituir então o raio por 1,2 e o π por 3, fazer a conta e descobrir que a trajetória tem 7,2 metros. C. Calcule o módulo da velocidade do trenzinho. Bom, o módulo da velocidade você pode utilizar 2π vezes o raio dividido pelo período, ou 2π vezes o raio vezes a frequência. Como nós temos o período em segundos, são 90 segundos, e o perímetro da circunferência, que é o 2π vezes o raio, é 7,2 metros, a gente não precisa fazer muita conta. E, obviamente, nós vamos usar essa expressão porque nós não temos a frequência, nós temos o período. Portanto, se você quiser utilizar a frequência, que é a outra expressão, basta você calcular qual é a frequência usando a expressão período igual a 1 sobre a frequência. Mas como a gente não tem, vamos continuar aqui. 7,2 dividido por 90 dá 0,08 metros por segundo. Essa é a velocidade do trenzinho sobre essa trajetória. Letra D. Calcule o módulo da aceleração centrípeta do trenzinho. Bom, a aceleração centrípeta é calculada por v² sobre r. A velocidade a gente acabou de calcular é 0,08 metros por segundo. O raio é 1,2 metros. Portanto, fazendo essa expressão, levando ao quadrado e dividindo por 1,2, você vai ter a aceleração centrípeta de 0,0053 metros por segundo ao quadrado. E finalmente, letra E. Sendo a massa do trenzinho de 2 kg, calcule a força centrípeta responsável por seu movimento circular. Uma expressão é essa: força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre r, que é a aceleração centrípeta, ou seja, essa é a segunda lei de Newton para o movimento circular. Substituindo os valores e fazendo a continha, você chega no valor de 0,01 Newton. Está encerrada a questão. 3. João mora no Brasil, na cidade de Macapá, situada no equador terrestre a 0 graus de latitude. E Quironga mora no extremo sul da Argentina, na latitude de 55 graus ao sul do Equador e na mesma longitude que João. O período de rotação de João é diferente do Quironga? Bom, se a gente pensar que período é o tempo gasto para a realização de um ciclo completo, e que ambos estão no planeta Terra e o planeta Terra gira, e são 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que dá aproximadamente 24 horas para todo mundo, então o período de movimento, de rotação da Terra, que é igual para os dois, não muda. Então o período de rotação de João é igual ao de Quironga. Por quê? Porque a Terra leva 24 horas para dar uma volta em torno de si.
E isso vai ser o dia para os dois. Quando a Terra dá uma volta completa, a distância percorrida por João é menor, maior que a distância percorrida por Quironga ou igual a ela? Bom, vamos lembrar, a Terra está girando, o João está na linha do Equador, na linha vermelha, e Quironga está no paralelo 55, que é na linha roxa. Como você pode ver, o raio da circunferência é menor para o Quironga do que é para o João. Então, se João tem que andar mais nessa rotação, então a volta do João é maior que a de Quironga. Consegue perceber isso? João tem que andar mais para fazer uma volta do que Quironga quando faz uma volta? É só ver o tamanho dos círculos. C. O módulo da velocidade de João é menor, maior que o módulo da velocidade de Quironga ou igual a ele? Bom, se velocidade depende do raio e do período, e a gente sabe que o período é igual para os dois, então ela depende do raio. Como a gente já viu, o raio de João é maior que o raio de Quironga. Logo, a velocidade de João deve ser maior que a velocidade de Quironga. Perfeito? Na Wikipédia tem esse gráfico que mostra como varia a velocidade de rotação da Terra em comparação à latitude. Então você veja só, o João está na linha do Equador, na cidade de Macapá, e a velocidade dele é a máxima, aproximadamente 1.700 e alguma coisa. Tá? Já a velocidade de Quironga, que está lá na paralelo 55, aproximadamente ali na mesma latitude, né, na mesma longitude, deve ser as Falkland Islands, que ele diz que é o extremo sul da Argentina, mas deve ser mal interpretado essa questão. Mas enfim, no paralelo 55, ele vai ter uma velocidade de aproximadamente 1.100 e alguma coisa quilômetros por hora. Como você pode ver, é uma velocidade menor. Mas por que isso acontece? Bom, se você tem que percorrer uma distância maior, mas chegar ao mesmo tempo que alguém que vai percorrer uma distância menor, então sua velocidade deve ser maior. Perfeito? Então a velocidade de quem está mais próximo da linha do Equador é maior de quem estiver mais para o sul ou para o norte do Equador. Sempre. 4. Uma pedra de massa 100 gramas presa por uma corda de 50 centímetros descreve uma trajetória circular vertical. Suponha que sua velocidade ao passar pelo ponto mais baixo da circunferência seja de 6 metros por segundo. Determine para esse ponto o valor da força centrípeta na pedra e o valor da tensão no fio. Bom, a massa é de 100 gramas, o raio é de 50 centímetros e a velocidade é de 6 metros por segundo. Como no sistema internacional, para ter a força em Newton, você precisa ter quilograma em metro, então nós transformamos 100 gramas em 0,1 quilograma e 50 centímetros em 0,5 metros. Substituindo na equação, você realizando as contas, você descobre que a força é de 7,2 newton. Esse é o valor da força centrípeta na pedra e o valor da tensão no fio. Lembrando que a força centrípeta aponta sempre para o centro da trajetória circular. 5. Dois discos de ferro de tamanhos diferentes estão ligados por uma correia de bicicleta. Um tem raio de 40 centímetros e efetua 80 rotações em 1 minuto. Sabendo que o outro efetua 20 rotações em 1 minuto, determine o raio do segundo disco. Pois bem, aqui você precisa pensar um pouco, porque você tem que entender que alguém vai ter um raio menor do que o outro, perfeito? Ou alguém vai ter um raio maior que o outro. Como o que tem 40 centímetros efetua 80 rotações em 1 minuto e o outro efetua 20 rotações em 1 minuto, a gente precisa entender que o menor vai rotacionar mais, porque ele tem uma trajetória menor, e, portanto, esse raio é de 40 centímetros. Né? Realizando 80 rotações por minuto, o outro raio a gente desconhece e realiza 20 rotações por minuto. No sistema internacional, para poder utilizar essa expressão da relação da frequência com o raio, nós temos que transformar essas rotações para frequências em hertz. Tá? Então, 80 rotações por minuto são 80 rotações em 60 segundos. Quantas rotações em 1 segundo? Fazendo a regra de 3, você vai ter uma rotação de 4/3 de hertz. Já os 20 rotações por minuto vão ser equivalentes a 1/3 de hertz. Tendo essas informações e o raio
do disco B igual a 0,4 metros, porque é 40 centímetros, a gente pode substituir direto na equação, onde a frequência de B é 4 terços, a frequência de A é 1 terço, e o raio de B é 0,4. Fazendo essa conta, você chega a essa expressão, 4 igual a RA sobre 0,4, e isso vai te dar um raio de disco A de 1,6 metros. E com isso está encerrada a questão e a lista.